Senhoras e senhores, nós vimos que uma linguagem formal é definida recursivamente, é definida indutivamente, por isso ela é uma linguagem precisa, uma linguagem que não tem ambiguidades. Então lá na nossa linguagem, nós vimos que se uma fórmula qualquer, vamos denotar assim, ó, F, B, F, o conjunto de todas as fórmulas bem formadas, tá? É numerável, né? Tem infinitas fórmulas e é um infinito enumerável. Então, se φ pertence a esse conjunto das fórmulas bem formadas, então a negação de φ também pertence ao conjunto das fórmulas bem formadas, certo? Então, quer dizer, se φ aqui fosse, φ pode ser qualquer coisa, φ pode ser um P e Q, por exemplo. φ pode ser um não P ou não R. φ pode ser P implica não R ou S. Pode ser Q, pode ser não Q. φ é uma abstração. φ é uma metavariável, um esquema geral para qualquer fórmula. Então, se φ é P e não P, a negação de φ é isso aqui, né? Tá? Aqui, então, se não P ou não R, a negação é isso aqui, não P ou não R. E assim vai. Tá bom? Vamos nos concentrar agora na negação. A negação é um conceito muito interessante, um conceito que envolve a ideia de complemento, né? Então eu posso pegar a negação aqui, o símbolo da negação que nós vamos usar é esse, tá bom? Que significa não. Poderia ser usado outro símbolo. Reparem, nós temos a nossa linguagem formal. Não significa nada essa linguagem. Você tem essas criaturas na linguagem, né? Isso aqui infinitamente. Só que nós vamos precisar dar uma interpretação para essas expressões significativas. Nós vamos precisar dizer o que elas significam. Só que o significado aqui, ele é a referência da sentença, o seu valor de verdade. O significado não é o conteúdo semântico, aquilo que a sentença diz acerca do real. Na linguagem formal, o significado de uma proposição é o seu valor de verdade. Então, isso nos leva aqui ao Frege. O Frege, que foi o que desenvolveu essa, digamos, a lógica clássica contemporânea, mas essa ideia de um nome, lembram? Um nome se refere a um objeto. E uma sentença? Qual que é a referência de uma sentença? Olha só o que o Frege diz. Citação, Frege, über Sinn und Bedeutung, sobre o sentido e a referência, de 1892. Citação: somos assim levados a reconhecer o valor de verdade de uma sentença como sendo sua referência. Por valor de verdade de uma sentença, entendo a circunstância de ela ser verdadeira ou falsa. Não há outros valores de verdade. Por brevidade, chamo a um de o verdadeiro e o outro de o falso. Fim da citação. Então, aqui nós temos, antes de falar da negação, notem que nós temos a ideia de valor de verdade. O valor de verdade, que pode ser é um valor lógico, né? Na lógica clássica, o Frege diz ali que só temos dois, mas no fundo nós temos infinitos, só que o que interessa aqui agora são dois. Valor de verdade, os valores lógicos, né? Os valores de verdade são o verdadeiro e o falso. Então nós vamos denotar o verdadeiro por V e o falso por F.
Se um dia você for estudar algum livro em inglês, isso aqui vai aparecer como T, de true. E o falso fica F mesmo, false. E algumas vezes o verdadeiro também pode ter como símbolo o número 1 e o falso o 0. Isso aqui é para recuperar propriedades algébricas que podem ser feitas entre os valores de verdade. Mas vejam, importante aqui, os valores de verdade são dois, tá? São dois. O verdadeiro e o falso. O valor de verdade não significa que é a verdade só, não. Os valores de verdade são as referências das sentenças no sentido do Freire. Então, dado uma sentença, isso aqui é uma sentença complexa. Não? Isso aqui é outra sentença. Isso aqui é uma sentença. Isso aqui é uma sentença. Então, sentença atômica, na lógica as pessoas chamam de sentença atômica, as sentenças que não têm conectivo. Então, o nosso P, Q, R são as atômicas, não tem conectivo. Agora, todas as sentenças que têm conectivos são chamadas de sentenças moleculares. Né? Tirando essa aqui é a única atômica, as outras são todas moleculares. Essa terminologia aparece lá naquele livro do Bertrand Russell, que vocês conhecem, a filosofia do atomismo lógico. Né? Sentença atômica também, o Wittgenstein também falava bastante de sentença atômica. Sentença atômica, ela não tem nenhuma operação lógica sendo feita nela. Né? Então, quando a gente vai pensar sobre a negação, nós temos que ter em mente o funcionamento desse conceito. Né? Porque, vejam, poderia colocar aqui uma sentença atômica. Vou colocar aqui uma sentença atômica P. Então P pode ter dois valores de verdade, o verdadeiro e o falso. Isso aqui já mostra que uma sentença atômica ela é contingente, né? Porque ela é ora verdadeira, ora falsa. São duas situações possíveis. Aqui, essas duas situações possíveis, nós podemos interpretar como dois mundos possíveis. Esse aqui é o primeiro mundo, onde P é uma sentença verdadeira, e aqui é o segundo mundo, onde P é uma sentença falsa. Né? Agora, o que faz a negação? Se eu tenho uma atômica P verdadeira, P é uma fórmula bem formada, então eu sei que a negação de P também é uma fórmula bem formada. Não? Então vejam, se eu pegasse aqui, P é uma sentença verdadeira, a negação de P, a negação ela inverte o valor de verdade. Então ela pega a verdade e leva para a falsidade. E pega a falsidade e leva para a verdade. Essa negação é um operador, digamos, unário. Né? Isso aqui, a negação, no fundo, é uma função de verdade. Wittgenstein falava bastante sobre isso. Na próxima aula eu vou ler algumas passagens dele. Tá? Então, negação é uma função de verdade. Por que uma função de verdade? Porque ela é mesmo, ela é uma função de verdade, sim. Ela é uma função que pega o conjunto aqui que tem dois valores de verdade, né? Como domínio, e o contradomínio também tem dois valores de verdade, tal que, se você nega a verdade, você tem a falsidade, e se você nega a falsidade, você tem a verdade. Então, é um operador unário, porque esse domínio aqui é um conjunto simples, não é um produto, né, cartesiano. Então, se você negasse a verdade, teria a falsidade, e se negasse a falsidade, teria a verdade. Essa aqui é a definição oficial de negação. Isso aqui é só um reflexo dessa definição oficial. Tá? Então, o conceito de negação ele é muito importante na lógica. Muitas pessoas acham que é o conceito central. Né?
Claro, você pode ter lógicas positivas sem a negação, mas quando a negação aparece, nós podemos inverter, né, valores de verdade. Então vejam, eu poderia considerar a negação, poderia te falar que tem uma constante de falsidade. Essa constante de falsidade nós vamos denotar assim, que é a potência do falso, né? Isso aqui significa é sempre falso. E nós temos também a constante de verdade. Eu não defini isso como fórmula, mas colocando aqui como uma nota de rodapé. Isso aqui não está na nossa linguagem formal, né? Não está lá no nosso alfabeto, mas isso aqui alguns autores definem como fórmula bem formada, a constante de falsidade, e essa aqui é a constante de verdade, algo que é sempre verdadeiro. A negação tem uma relação muito forte com esse conceito aqui. Então a negação ela inverte. Então vejam, quando você nega algo, você tem que negar a sentença inteira. É por isso que quando você diz quando você afirma uma proposição, a negação dela tem que pegar todos os aspectos. Se falhar um, não é uma negação clássica. A negação clássica, ela transforma verdade em falsidade e vice-versa. Tá? Então, um exemplo que eu gosto de dar é, você está na UNB, daí você está no ICC Sul e diz, chove. E lá, suponha que esteja chovendo no ICC Sul. Daí você manda uma mensagem para uma amiga que está lá no BSAN e diz, está chovendo na UNB. Ela fala, não está chovendo na UNB, aqui não está chovendo. Então parece, né, nesse caso, se ele falar assim, então chove na UNB é verdadeiro e não chove na UNB também é verdadeiro. Mas são dois pontos distintos do espaço-tempo, né? Então uma sentença não é negação da outra, porque a primeira sentença, chove, ela tem informação implícita. Chove no ICC Sul, em tal horário, né, em tal ponto do espaço-tempo. É isso que ela está dizendo. E a outra é, não chove, mas não chove no BSAN, em outro ponto do espaço-tempo, talvez em outro horário. Né? Então uma não é negação da outra, uma vai estar falando chove na UNB, a outra não chove na UNB, mas essas sentenças não são contraditórias. Né? Claro, um computador formalizaria as duas como sendo sentenças contraditórias, mas nós, humanos, sabemos diferenciar, porque a informação implícita está ali, né? Então não tem contradição, você não vai poder falar, o mundo é contraditório, porque chove e não chove na UNB ao mesmo tempo, só se fosse no mesmo ponto do espaço-tempo, né? Mas isso não é o caso. Então, quando você diz, Aristóteles já sabia disso, quando você nega, você tem que negar todos os aspectos. Se falhar um, não é uma negação, né? Não é uma negação tradicional. Então a negação, se você quiser dizer que vale para todas as fórmulas, você pode representar assim, que lá naquele que eu coloquei foi só para atômica. Né? Posso escrever assim agora e definir negação para todas as fórmulas da linguagem. Naquele caso lá, eu tinha dito que se fosse uma atômica, a negação inverteria, mudaria o sentido. Agora aqui você tem que isso aqui vale para qualquer fórmula bem formada. Se uma for verdadeira, a outra é falsa e vice-versa. Né? Então vejam, com isso aqui você já consegue avaliar uma fórmula como essa. Essa fórmula aqui, por exemplo, poderia dizer, olha, P é verdadeiro, P é falso. Essa primeira negação aqui transforma esse V em falsidade e transforma esse F em verdade. Essa segunda negação, ela está pegando a proposição não P como um todo. Então ela transforma essa falsidade em verdade e essa verdade em falsidade.
E isso aqui, essa negação mais externa, está negando tudo isso aqui. Então está negando esses valores. Né? Então a negação aqui transforma verdade em falsidade e transforma falsidade em verdade. Quer dizer, não P é a mesma coisa, né, que dizer não P. E se nós tivéssemos só não P, isso aqui seria P, né? Por quê? É só você olhar aqui, ó, os valores de P, V e F. Então, não P, V e F é a mesma coisa. Agora, VF aqui, FV, muda para negação. Né? Então, esse conceito de negação é bastante interessante. Ele nos permite fazer investigações profundas, né, sobre até mesmo a questão ontológica. A negação, né, ela pode ser reduzida. Pode escrever uma coisa assim, não, P. Isso aqui, vamos dizer, é equivalente a não P. Como se cada dupla negação some, né? Então some, isso aqui é equivalente a P. Negar, quando você nega uma sentença verdadeira, você obtém uma sentença falsa. E quando você nega uma sentença falsa, você obtém uma sentença verdadeira. Né? Então, se eu pegasse a constante de falsidade, se isso aqui fosse uma fórmula bem formada, eu poderia negar a constante de falsidade. Isso aqui seria equivalente à constante de verdade. Né? Também poderia negar a constante de verdade. Isso aqui seria equivalente à constante de falsidade. É interessante porque parece aquela verdade conjuntista, né, sobre a estrutura do real, porque a constante de falsidade é o vazio. O complemento do vazio é o universo. Do mesmo modo aqui, o complemento do universo é o vazio. Então, as verdades da lógica proposicional, elas correspondem, em certa medida, a algumas verdades conjuntistas. Né? Então, o papel da negação é inverter o valor. Tá? Então, se a sentença inicial é falsa, quando você nega, a outra sentença é verdadeira. Então, poderia colocar assim, Asa Norte é um bairro. Essa sentença aqui é verdadeira. Se eu colocasse o não, Asa Norte não é um bairro, isso aqui se transformaria em uma sentença falsa. Né? Você pode colocar o não aqui, ou você pode colocar o não aqui fora e dizer não é o caso que Asa Norte seja um bairro. Então depois a gente vê os operadores binários.